eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um Fofocas Bailarinísticas por aqui. E o episódio de hoje, gente, tá o puro suco do caos, vocês não têm noção das fofocas quentes que eu recebi de vocês. Pra quem não sabe, esse é um novo quadro aqui do canal, esse aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo de fofocas, tá? Então, se tu não assistiu o primeiro, vai lá assistir que tá muito divertido, muito engraçado. É que assim, agora que passou a gente pode rir, né? Mas basicamente é um quadro onde você aí de casa me manda a sua fofoca bailarinística pro meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo, contato.lucorte@gmail.com, e eu reescrevo, né, essa história contando ali pra ficar todo mundo anônimo, ninguém aí receber um processinho, né? Eu também não quero. Mas são aquelas fofocas de escola de dança, de pessoa que saiu da escola, de furdunço que deu, de apresentação que deu errado, de não sei o que. Sabe essas histórias que a gente gosta de saber? Da pessoa que a gente nem conhece? É tipo isso, pra gente se identificar, pra gente dar risada, enfim. E hoje eu estou com duas fofocas, tá? Lembrando que é um quadro anônimo, então eu alterei o nome das pessoas, alterei o nome das escolas. A ideia aqui não é expor ninguém. E sim, a gente ficar sabendo da fofoca do vida dos outros, mesmo sem saber de quem se trata. Então deixa muito like nesse vídeo se vocês gostam de acompanhar as fofocas bailarinísticas que eu trago aqui pra vocês. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo e me segue lá no meu Insta e no meu TikTok e em todas as redes sociais, que é @lucorte. Hoje estou usando a camiseta da minha loja, Lucorte Shop, a camiseta Meu Coque, Minhas Regras, que eu amo. E bora lá, galera. A primeira fofoca é da Raquel. Bom, eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo, tá, gente? Que eu escrevi um texto maravilhoso pra ficar emocionante pra todo mundo e o Vitor vai botar efeitos muito legais nesse vídeo aqui pra vocês, mas bora lá. Raquel resolveu mudar de escola de balé e ela começou a fazer aulas na Balé e Alegria. Se existe uma escola com esse nome, gente, eu não sei, tá? Eu inventei qualquer nome aqui. Todo ano tinha um espetáculo em um teatro e eles iam pra competições, tudo normal. Eles já estavam se preparando pro espetáculo de fim de ano, tá? Várias coreografias já estavam montadas, muitos ensaios, aquela empolgação que a gente ama. Faltando um mês pra apresentação, elas receberam uma notícia completamente inesperada. Até eu fiquei em choque com essa, gente, sério. Mas pensa, todo o espetáculo pronto, taxa de participação e figurinos, par, todo mundo animado pra se apresentar. E a diretora da escola contou por mensagem que ao invés de se apresentar num teatro, como acontece sempre, a apresentação ia ser num salão de festas. Isso mesmo, vocês não ouviram errado, vai ser no salão de festa. A desculpa, né, assim, a justificativa era que o teatro não comportava a estrutura daquele espetáculo, porque pelo visto era um espetáculo nunca visto antes e que nenhum teatro na cidade vai aguentar a estrutura desse espetáculo. Mas o salão de festa sim, então assim, o salão de festas ia ser mais adequado para aquele espetáculo. E assim, isso foi dito com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né, alterar assim o lugar da apresentação para um lugar inadequado, mesmo depois de contratos assinados, taxas pagas, tudo combinado com os pais e os alunos, né? E óbvio que teve muita reclamação e a diretora precisou marcar uma reunião para esclarecer tudo. Isso já deveria ter sido feito desde o começo, né, gente? Não era pra ter sido por mensagem uma notícia dessa. Mas nessa reunião a diretora contou que ela teve um sonho, tudo ia dar errado no teatro. E ela também falou que a culpa de não ser no teatro era do próprio teatro, que não agendou a data que ela tinha escolhido para apresentação, que ela tinha a princípio agendado, e o teatro não botou na agenda, e daí quando chegou na hora não deu pra ser lá. Assim, aí ela já tinha esquecido completamente da primeira desculpa que ela tinha dado, que era que o teatro não ia contemplar todas as necessidades que eles precisavam para aquela apresentação. Então, essa desculpinha já tinha sido esquecida, agora tinham novas desculpas, né? Obviamente, ela tava se perdendo aí na mentira. Basicamente, ela se fez de vítima, né? Ela começou a chorar, aquele fuzuê. Todo mundo revoltado, alunos, pais, professores. E é óbvio que depois desse escândalo começou a rolar uns boatos, umas fofoquinhas ali, né, nos bastidores. Um dos boatos era que a taxa de reserva não tinha sido paga e por isso que não teve o agendamento, ou seja, ela demonstrou interesse na data do espetáculo, aí eles falaram, tá, então aqui tu tem que pagar a taxa de reserva, e não foi pago até a data exigida, então eles perderam a data. Segundo a Raquel, se instaurou assim um pandemônio na escola. Não teve retorno do dinheiro, nem melhores justificativas para os pais e alunos que assinaram um contrato
contrato, né, e pagaram tudo. Claro que os bailarinos ficaram abalados, ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas no fim ninguém desistiu de dançar, porque só faltava um mês e tava tudo pronto. Gente, imagina faltando um mês pro espetáculo, tu descobrir que não vai ser mais no teatro, vai ser num lugar nada a ver. Ninguém queria prejudicar o grupo. Bom, ninguém queria prejudicar o grupo, né, que estavam ensaiando há muito tempo, tava com tudo pronto, e o clima tava péssimo, péssimo, péssimo. Pra piorar, quando os figurinos e adereços chegaram, também não era nada do que tinha sido prometido, tava tudo horrível. É impossível, gente, não ficar frustrado com toda essa situação, né? Tudo que foi prometido não foi cumprido, basicamente. E tem um ditado que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é, a gente vai ver e vai piorar. E vai piorar muito. Apesar de tudo, a diretora garantiu que o salão de festas teria a mesma qualidade da estrutura do teatro, que os bailarinos nem iam sentir tanta diferença, porque eles iam arrumar tudo por lá. Conta outra, né? Quando eles chegaram no salão de festas, em que seria o espetáculo, ninguém tinha criado expectativas. Apesar da diretora ter falado aquilo, ninguém tava criando expectativa, porque nada que prometeram foi cumprido, então meio que assim, tava todo mundo com o pé atrás, né? Só que ninguém esperava que fosse ser tão ruim quanto foi. O palco que foi montado, né, no salão de festa, porque o salão de festa não tinha palco, então eles tiveram que montar, era todo desnivelado e não tinha coxia, ou seja, tava bem que nem o teatro. Não tinha arquibancada, tipo, não tinha plateia, assim, foi tudo montado, mas meio mal feito, completamente diferente, assim, no teatro. O camarim dos bailarinos foi montado cozinha do salão. Então, assim, os bailarinos estavam se arrumando no meio do fogão, no meio das panelas, no meio da geladeira. Pensa nisso, sério. A Raquel já não aguentava mais essa situação. Ela só queria que acabasse logo. Eu imagino a tensão da Raquel nesse momento. E mesmo com toda a frustração, ela ainda tentou curtir, porque o caos só continuava. Além de não ter coxias, não tinha como trocar o cenário. E também não tinha ninguém responsável por isso. Além de não ter aonde enfiar os cenários que era pra tocar, que era pra não sei o que, da mega estrutura desse espetáculo que ela falou que tinha, ela não contratou ninguém, não responsabilizou ninguém pra trocar cenário. Pensa no caos. Além disso, muitos bailarinos caíram no palco por causa do desnível. As músicas estavam tocando tudo na hora errada, porque daí tava o caos do cenário, daí ia tentar arrumar o cenário, esqueci de botar a música. Os objetos cênicos estavam se desmanchando em cena. O puro suco do caos, literalmente. Pensa assim, só voltou a pegar fogo em tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas isso não aconteceu. As coisas pioram ainda, mas não chegou a pegar fogo. Mas por incrível que pareça, ainda dá pra piorar. Não satisfeita em fazer apenas uma apresentação horrível que deixou todo mundo frustrado, eram 3 sessões. Ou seja, quando acabou o caos do primeiro dia, ainda tinha mais 2 dias de caos pela frente. Eu sinceramente não sei como eles conseguiram enfrentar tudo isso, e eu provavelmente teria desistido. Mas lá foi a Raquel firme e forte, né, pro segundo dia. E segundo a própria Raquel, a maioria dos bailarinos estava chorando no palco. Gente, imagina, a coreografia que era pra ser feliz, as pessoas estavam chorando no palco, de tanta tristeza e frustração. Mas calma, 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 calma. Ainda pior. A Raquel foi acusada pela diretora de iniciar um motim contra ela, sendo que ela apenas tinha solicitado aquela reunião que eu contei lá no início, sabe? Então a Raquel que pra rolar aquela reunião pra esclarecer tudo. E nessa reunião, a Raquel foi a única que teve coragem de falar das insatisfações em relação à mudança de teatro pro salão, e ela também questionou os motivos e basicamente ela exigiu os direitos dela como cliente, porque querendo ou não, gente, uma escola de dança é uma empresa. Os alunos, pais, enfim, são os contratantes do serviço dessa empresa. Se eles assinaram um contrato para o espetáculo, que é o correto fazer, e no contrato estava especificando que ia ser num teatro, e do nada, sem maiores explicações, vai ser num salão de festa, o cliente tem direito de reclamar, né? Depois que a situação já tinha virado um inferno, depois da reunião, né, as outras pessoas também tiveram coragem de falar sobre as frustrações delas em relação à apresentação, só que nem todo mundo falava pra diretora, era mais um cochicho ali, um boato, ficava aquele clima tenso, e foi interpretado que aquela movimentação que estava acontecendo era culpa da Raquel, porque foi a Raquel que foi a única que teve coragem de ir lá falar pra diretora, gente, só que, na minha opinião, a Raquel foi a única correta, né, nesse sentido aí, ela foi lá e falou pra quem deve ser falado, não ficou de intriguinha ali nos bastidores, né? Mas no fim acabou sobrando tudo pra ela, né? Toda essa pressão, de toda essa tensão caiu nos ombros da Raquel. E mesmo ela estando mais afastada de tudo, porque ela não aguentava mais, ela tava tentando se envolver assim o mínimo possível pra não se frustrar mais ainda, né? Mas calma, sim, ainda piora. No segundo dia da apresentação, rolou outro boato de que a maior parte dos professores ia se demitir depois da apresentação, né? Depois de todo esse escândalo,
símbolo de toda essa questão, eles não voltariam pra escola no ano seguinte. E assim, gente, com toda razão, porque olha o nível de desorganização dessa escola. Os professores também devem ter sofrido muito, porque apesar da responsável pelo local da apresentação, por grande parte da apresentação, ser a diretora da escola, eu imagino que os professores devem ter ouvido tanto dos pais, porque daí os pais têm que reclamar pra alguém, né? Se a diretora não tava se disponibilizando lá e tal, eles devem ter ouvido muito, muito, muito. Deve ter sido, assim, horrível. Imagina tu monta uma coreografia, ensaiar uma coreografia, aí chega lá na hora o cenário tá caindo, tá tudo errado. Mas assim, imagina o caos. Era pai reclamando, gente chorando, cenário caindo, a diretora dando desculpas rasas, se vitimizando e chorando também, em uma situação que foi ela mesma que criou, né? Mas enfim, o caos só foi terminar depois da última sessão, quando acabou a apresentação, e a maior parte dos alunos e professores acabou saindo da escola. Eu, com certeza, também teria me revoltado com toda a situação. Talvez eu nem tivesse ido no segundo dia de apresentação, pra ser bem sincera. Passar por todo aquele estresse, enfim. E eu ainda perguntei pra Raquel, né? Uai, era uma escola nova? A diretora era inexperiente? Ela falou, não é uma escola nova. Ela tem escola há mais de 10 anos. E era o primeiro ano da Raquel naquela escola, então ela não sabe exatamente como é que foram as apresentações anteriores, mas pelo visto foi a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu. Gente, como é que pode? A pessoa é experiente, imagina, tá fazendo isso há 10 anos e comete um erro tão de principiante. E o pior, não se responsabiliza, joga a culpa nos outros, né? Ela jogou a culpa ela jogou culpa no teatro, ela jogou culpa nos terceirizados que iam ajeitar o teatro, o salão de festas, né? Que ajeitar o salão de festas e tal, e ela disse que ninguém foi no dia e que daí sobrou tudo pra ela e tal. Ela só culpava os outros e ainda por cima se fazia de vítima. Então, assim, complicado, né? Nem conseguiu arrumar a cagada dela que perder lá o prazo do teatro. Essa fofoca quase não dá pra acreditar, né? Mas enfim, essa foi a primeira fofoca do dia. Comenta aí o que tu achou, comenta aí se tu já passou por uma situação parecida e o que tu faria se tu estivesse lá no meio desse fuzuê que foi. Mas bora pra segunda fofoca. Essa é um pouco mais curtinha, mas ela é ótima. Essa é a fofoca da Denise, o nome que eu escolhi pra dar pra ela. E a Denise, essa história poderia se chamar Síndrome de Primeira Bailarina, e vocês já vão entender por quê. A nossa querida amiga Denise, ela fazia aulas de balé na escola Dança e Dança. Nome muito criativo que eu criei agora, né? Gente, se existe uma escola com esse nome, não é essa escola, tá? Eu inventei o nome aqui na minha cabeça. Mas enfim, ela gostava muito de dançar lá na escola Dança e Dança. E ela já vinha, tipo, de uma longa jornada na dança. Ela dançava um tempo, ela chegou a se lesionar, parou um tempo, voltou. Meio que a mesma história que toda bailarina tem, né? Infelizmente. Mas enfim. Naquele ano, entrou uma menina nova na escola e a gente vai chamar ela de Madalena, em homenagem a uma amiga nossa na série de The Sims 2. Quem assiste aí os episódios da série de The Sims 2 sabe quem é a Madalena. E, enfim, a Madalena, nessa história, ela era uma bailarina muito boa. Além dela ter técnica, ela era desenvolta, tinha expressão, e no início todo mundo gostou dela. Grava isso, gente, no início. Esse primeiro ano, a Madalena tava indo super bem nas aulas, ela dançou o papel principal no espetáculo de fim de ano. Pensa, ela entrou naquele ano e ela já pegou o papel principal. Tô feliz por ela, porque ela era muito esforçada, ela saiu bem na audição que teve pro papel. E a nossa querida amiga Denise, que foi a pessoa que contou a história, ela não era da mesma turma da Madalena, tá? Então assim, ela não tinha tanta convivência com a Madalena, porque era tipo assim, acho que a Madalena tava no avançado e a Denise no intermediário, mais ou menos assim, tá? Ela me falou lá vários níveis do negócio e eu não vou saber qual é, mas vamos fingir que era isso, tá? A Denise estava no intermediário, a Madalena no avançado, então elas não eram colegas de turma, elas não tinham tanta convivência, então mais ou menos o que a Denise sabia sobre a Madalena era isso, assim, mas ela achava uma pessoa legal, sabe? Então, na apresentação que a escola Dança e Dança fez no meio do ano, foi uma apresentação menor do que a de final de ano, né? Então eles não fizeram balé de repertório, nem uma história assim completa, então não precisou ter papel principal, eram só coreografias de grupo e não teve solista. Nesse momento, a Madalena mostrou seu primeiro sintoma da síndrome de primeira bailarina. Ela comentou com várias colegas que ela tava muito triste porque ela não ia dançar um solo de novo nessa apresentação. E tipo, a Denise até tentou animar ela, tipo, ai, mas tudo bem, ninguém vai dançar, não é como se tu tivesse perdido o papel principal, só não tem papel principal e todo mundo vai dançar grupo e é isso, gente, paciência, né? Aí assim, o pessoal já achou meio estranho, mas assim, ninguém deu muita atenção, meio besteirinha, né, sei lá, passou desapercebido, né? E aí, mas a Madalena insistiu, ela disse assim, eu não gosto de dançar grupo, eu prefiro dançar solo, mas o pessoal meio que tipo nem deu bola, tá bom, senta lá, Cláudia. Enfim, passou a apresentação de meio de ano e a Denise precisou recuperar uma aula porque ela faltou. E
e ela, por acaso, foi fazer aula na turma da Madalena. Apesar de ser uma aula avançada, a professora permitiu, né? Porque ela sabia que apesar de que talvez a Denise fosse ter alguma dificuldade, ela ia conseguir fazer. Tipo, ela era capaz. E também era só uma aula, né? Então não tinha importância. Ela ia lá fazer a aulinha dela. É um desafio, né, gente? Eu acho legal, assim, pegar e às vezes fazer aulas mais desafiadoras, quando o professor deixa, claro. E durante essa aula, a Madalena perguntou várias vezes pra Denise se ela sabia que aquela era uma aula de avançado. Tipo assim, sabia que é aula do avançado, né? Gente, imagina. A Denise falou que no início ela não se deu conta, mas como ela perguntou tantas vezes, ela sabia, ela percebeu que a Madalena tava meio que dando a entender que ela não devia estar ali. Tipo assim, tu não tá nesse nível, tu não devia estar fazendo essa aula. Olha que menina chata, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, a Denise ignorou, seguiu a vida dela, depois ela não precisou mais fazer outras aulas com a Madalena. Até aí, a gente já tá aqui com rancinho da Madalena, né? Mas ainda não veio o pior. Chegou na época do espetáculo de fim de ano e começaram as audições pro papel principal. A Madalena tava enchendo a boca pra falar que era óbvio que ela ia conseguir o papel principal, porque ela é a melhor da escola, tá? Na cabeça dela, ela era a melhor da escola. Só que ela não se saiu tão bem quanto ela imaginava nessa audição. E tinha várias pessoas boas na escola Dança e Dança, entendeu? Ela não era a única. E outra menina ganhou o papel. A Madalena ficou furiosa, ofendidíssima. Mas ela continuou fazendo aulas, apesar de achar um absurdo ela não ser a solista daquele ano. Só que isso não durou muito. Ela decidiu sair da escola depois de umas 2 semanas ali e ela foi pra uma outra que ela considerava melhor. Mas assim, se ela achava que outra escola era melhor, por que ela já não tava lá desde o início, né? Ela ainda falou assim quando ela saiu, abre aspas: estou cansada de ser a melhor entre as piores. E daí ela foi pra essa outra escola que era maior. Eu achei essa frase muito engraçada, porque ela tentou ofender as outras, mas ela acabou se auto-ofendendo também. Tipo, ser a melhor entre as piores, que nem ela disse, né? Não significa que tu é boa, só significa que tu é menos pior. Então, no fim das contas, né? Ai, sério, que nojo dessa pessoa. Mas enfim, a Denise, ainda não acabou a história, tinha uma colega de faculdade que fazia balé na mesma escola que a Madalena foi. E daí, ela foi assistir a apresentação dessa colega dela e ela já foi lá também assim, vamos ver onde é que a Madalena tá. Será que ela vai ser a solista? Que ela diz que tem que ser a solista, que ela gosta de sol, que não sei o quê. Enfim, a Madalena, que amava dizer que ela era melhor, que ela só queria dançar solo, ela dançou só uma coreografia nessa apresentação. E ainda por cima, ela tava sempre na fila de trás. Bom, eu espero realmente que isso dê a ela uma boa dose de humildade, porque olha, sério, tá faltando, né? Quem aí já conheceu alguém assim? Comenta aqui se vocês conhecem alguém desse tipinho e o que aconteceu com essa pessoa. Mas eu realmente espero que a Madalena evolua como pessoa e acho que tem salvação, gente. Síndrome da primeira bailarina tem cura, né? Vocês sabem. Essas foram as fofocas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu tem uma fofoca pra me contar, manda lá pro meu e-mail, contato.lucorte@gmail.com, que vai estar aqui embaixo na tela, porque eu quero muito, gente. Eu sou uma fofoqueira, assim, eu sou muito fofoqueira, sabe? Eu quero saber as fofocas. Eu posso não saber sobre quem é, sobre o que se trata, que escola que é, mas eu quero estar por dentro da fofoca. Então me manda lá no meu e-mail. Pode ter acontecido recentemente, pode ter acontecido há muitos anos atrás. Me conta uma história boa pra eu vir aqui trazer pro quadro pra vocês. Lembrando que é um quadro anônimo, então todos os nomes foram alterados, os nomes de escola foram inventados pra ninguém ser exposto mesmo, né? A moral aqui desse quadro é a gente se divertir, se identificar com as histórias que acontecem, realmente ver os absurdos que podem acontecer nesse mundo da dança, tanto quanto se trata de escolas, quanto de alunos, professores, enfim, essas questões. Se vocês perderam o primeiro vídeo, vão lá assistir que tá muito bom também. Também tem 2 fofocas assim, ó, maravilhosas. Maravilhosas pra gente que tá lendo e rindo delas, né? Não pra quem passou por isso. Mas enfim, deixa muito like, se inscreve aqui no canal, segue lá no Insta e no TikTok, @lucorte. Um super beijo pra vocês. Tchau!